Vladimir Ilyich Ulyanov, mais conhecido por Vladimir Lenin, foi um revolucionário comunista, teórico político russo que serviu como chefe de governo da Rússia Soviética e da União Soviética. Ideologicamente, Vladimir Lenin foi um marxista. Suas teorias políticas são conhecidas como lenismo. Vladimir Lenin é um indivíduo controverso, altamente polarizante. É visto pelos marxistas-leninistas como um herói do socialismo e das classes trabalhadoras, enquanto críticos enfatizam seu papel como fundador e líder de um regime autoritário responsável por violação aos direitos humanos. Saudações, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no seu canal, Biografia dos Famosos. No vídeo de hoje vamos falar da história de Vladimir Lenin. Se gosta deste tipo de conteúdo, subscreve-se no canal, ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos e deixe o seu like. Vladimir Lenin nasceu em Simberg no dia 10 de abril de 1870. Foi batizado alguns dias após seu nascimento e recebeu o apelido de Vlado. Seu pai era proveniente de uma família de servos com orientações étnicas incertas. Lenin cresceu em um ambiente monarquista e conservador liberal, comprometido com a reforma da emancipação de 1861, evitando políticos radicais. Desde a infância, Vladimir Lenin mostrou uma natureza competitiva e, embora pudesse ser destrutivo, geralmente reconheceu o seu comportamento inadequado. Demonstrando habilidades esportivas e acadêmicas notáveis, passou seu tempo livre ao ar livre jogando xadrez e estudando no ginásio clássico de Simberg. A morte da sua mãe em janeiro de 1886, quando Vladimir Lenin tinha 16 anos, teve um impacto significativo. Seu comportamento tornou-se errático, renunciando à crença em Deus, enquanto seu irmão, Sasha, se envolveu em atividades revolucionárias, planejando o assassinato do imperador. No entanto, antes que o ataque pudesse ser executado, os conspiradores foram presos e Sasha foi executada por enforcamento em maio. Apesar das tragédias familiares, Vladimir Lenin perseverou nos estudos, graduando-se com medalha de ouro por seu desempenho excepcional. Ele optou por estudar Direitos na Universidade de Kansas, marcando o início da sua jornada acadêmica e política. Ao entrar na Universidade de Kansas, em agosto de 1887, Vladimir Lenin uniu-se a Zulustov, uma sociedade universitária regional. Ele foi eleito representante desse grupo no Conselho de Estudantes da Universidade. Em dezembro, participou de uma manifestação contra as restrições do governo sobre as sociedades estudantis, sendo preso pela polícia e acusado de liderar o protesto. Como resultado, foi expulso da universidade e exilado para a propriedade da família em Kakushkino pelo ministro dos Assuntos Internos. Durante o exílio, Vladimir Lenin dedicou-se à leitura, sendo influenciado pelo romance pré-revolucionário Que Fazer, de 1863, de Nicholas. Ao retornar, juntou-se ao Círculo Revolucionário de Nicola, onde teve contato com a obra Capital, de 1865, de Karl Marx. Se quer a história de Karl Marx, deixa nos comentários. Essas experiências despertou seu interesse pelo marxismo, uma teoria sociopolítica que postula o desenvolvimento da sociedade por meio da luta de classes, prevendo a transição da sociedade capitalista para a socialista e, eventualmente, para a comunista. Em setembro de 1889, a família Ulyanov mudou-se para Samara, onde Vladimir Lenin se juntou ao Círculo Socialista de Alaxe e abraçou o marxismo. Em 1890, com a influência social da sua mãe, Maria, conseguiu fazer exames externos na Universidade de São Petersburgo, alcançando um diploma de primeira classe com honras. Permaneceu em Samara trabalhando no sistema jurídico e se dedicando à política radical, formulando ideias sobre a aplicação do marxismo na Rússia. Em 1893, mudou-se para São Petersburgo,
onde liderou uma célula revolucionária marxista social-democrata. Promoveu publicamente o marxismo e incentivou a formação de células revolucionárias nos centros industriais russos. Em 1894, liderou um círculo operário marxista, distribuiu publicações revolucionárias ilegais e foi preso em São Petersburgo, passando um ano na prisão antes de ser condenado a 3 anos de exílio em Sibéria Oriental em 1897. Durante o exílio, Vladimir Lenin reuniu-se com social-democratas, contribuiu para o periódico Rebelschodelo e permaneceu comprometido com a Revolução Violenta. Em 1900, deixou a Rússia para a Europa Ocidental, fundando o jornal Iskra, em Munique, em 1900, que se tornou a publicação clandestina mais bem-sucedida na Rússia por 50 anos. Embora tenha mantido suas raízes marxistas, em 1903 aceitou a visão populista sobre o poder revolucionário do campesinato russo. Em abril de 1902, para evitar polêmica bávara, Vladimir Lenin mudou-se para Londres com o jornal Iskra. Em junho de 1903, o segundo congresso de Potsdam, em Londres, resultou em um cisma entre os seguidores de Vladimir Lenin, bolcheviques, e dos Julius Mustapha, mencheviques, com o Vladimir Lenin enfatizando a necessidade de uma liderança forte. A Revolução de 1905 levou Vladimir Lenin a defender a insurreição violenta e a separação completa dos mencheviques. Após o Manifesto de Outubro, Vladimir Lenin retornou a São Petersburgo em 1905. Em fevereiro de 1917, a Revolução de Fevereiro levou à abdicação de Nicolau II e ao estabelecimento do governo provisório. Vladimir Lenin, na Suíça, organizou seu retorno à Rússia por meio de um plano negociado com a Alemanha, defendendo a paz, a nacionalização e o governo dos soviéticos para estabelecer um governo proletário e uma sociedade socialista. Ao chegar, Vladimir Lenin propôs medidas radicais, enquanto os mencheviques temiam uma guerra civil. Durante os dias de junho, uma manifestação armada, Lenin, ausente no início, retornou pedindo calma após o confronto violento. O governo ordenou sua prisão, acusando-o de ser um agente provocador alemão. Para evitar prisão, Vladimir Lenin escondeu-se em várias casas seguras em Petrogrado e, temendo por sua vida, escapou com Zimovich para Rezilv. Durante a insurreição, Vladimir Lenin anunciou ao soviético de Petrogrado a derrubada do governo provisório e os bolcheviques formaram o Sovorkon, com Vladimir Lenin inicialmente recusando a presidência, mas acabou aceitando. No segundo Congresso dos Soviéticos, em outubro de 1917, anunciaram um novo governo. Os mencheviques condenaram a tomada de poder, mas Lenin rejeitou apelos por uma coalizão com outros partidos socialistas. Em dezembro de 1917, permitiu brevemente a participação dos socialistas revolucionários de esquerda no governo, mas a coalizão durou apenas até março de 1918, quando se desentenderam sobre a abordagem para encarar a Primeira Guerra Mundial. Os bolcheviques, agora Partido Comunista Russo, expulsaram mencheviques e socialistas revolucionários, estabelecendo um Estado unipartidário. Vladimir Lenin centralizou o poder, sobrevivendo a 2 tentativas de assassinatos em janeiro de 1918 e tornando-se figura central na governação. O regime emitiu decretos incluindo nacionalização de terra, fechamento de meios de comunicação opositores e a Declaração dos Direitos dos Povos da Rússia. Uma Constituição foi aprovada em 1918 e o governo modernizou o país adotando o calendário gregoriano. Decretos foram emitidos para limitar a jornada de trabalho, garantir educação gratuita e secular, abolir o sistema jurídico, estabelecer tribunais revolucionários e separar Igreja e Estado, proibindo instrução religiosa nas escolas.
no início de 1918, o Somorvocon cancelou todas as dívidas externas e recusou a pagar os juros devidos sobre eles. Em abril, o comércio exterior foi nacionalizado, estabelecendo um monopólio estatal sobre importações e exportações. Em junho, foi decretada a nacionalização dos serviços públicos, ferroviários, engenharia, testes, metalurgia e mineração, ainda que muitas vezes estes fossem estatais apenas nominalmente. A nacionalização em larga escala não ocorreu até o novembro de 1920, quando empresas industriais de pequena escala foram colocadas sob controle estatal. Ao assumir o poder, Vladimir Lenin acreditava que uma política-chave de seu governo deveria ser a retirada do país da Primeira Guerra Mundial, estabelecendo uma anistia com as potências centrais da Alemanha e da Áustria-Hungria. Ele acreditava que a guerra em curso criaria ressentimento entre as tropas russas, cansadas de guerra, a quem ele havia prometido paz, que estas tropas e o avanço do exército alemão ameaçavam tanto o seu próprio governo como o socialismo internacional. Vladimir Lenin propôs uma anistia de 3 meses em seu decreto de paz de novembro de 2017, que foi aprovado pelo segundo Congresso dos Sovietes e apresentado aos governos alemãos e austro-húngaro. Os alemãos responderam positivamente, vendo isso como uma oportunidade de se concentrarem na frente ocidental e evitar a próxima derrota. Em janeiro e novamente em fevereiro, Vladimir Lenin exortou os bolcheviques a aceitarem as propostas da Alemanha, argumentando que as perdas territoriais eram aceitáveis se garantissem a sobrevivência do governo bolchevique. Na primavera de 1918, muitas cidades da Rússia Ocidental enfrentaram fome como resultado da escassez crônica de alimentos. Vladimir Lenin culpou os kulaks, camponeses mais ricos, que alegadamente acumulavam os graus que produziam para aumentar seu valor financeiro. Em maio de 1918, o governo emitiu uma ordem de requisição que estabeleceu destacamentos armados para confiscar graus de kulaks para distribuição nas cidades, e em junho pediu a formação de comitês de camponeses pobres para auxiliar nas requisições. Estas políticas resultaram em uma vasta desordem social e violência, uma vez que os destacamentos armados muitas vezes se chocavam com grupos de camponeses, ajudando a preparar o cenário para a guerra civil. A exigência desincentivou camponeses de produzir mais graus do que eles poderiam pessoalmente consumir, e assim a produção caiu. Um mercado negro em expansão completou a economia oficial, sancionado pelos Estados Unidos, e Vladimir Lenin pediu que os especuladores, os comerciantes clandestinos e os saqueadores fossem mortos. Tanto os socialistas revolucionários como os socialistas revolucionários da esquerda condenaram as apropriações armadas dos graus no 5º Congresso dos Sovietes de toda a Rússia em junho de 1918, percebendo que os comitês de camponeses pobres também perseguiam os que não eram kulaks, contribuindo assim para o sentimento anti-bolchevique. Entre os camponeses, em dezembro de 1918, o governo os aboliu. Temendo uma derrubada do governo por forças anti-bolcheviques, em dezembro de 1917, Vladimir Lenin ordenou a criação de comissão de emergência para combater a contra-revolução e sabotagem, ou Cheka, uma polícia política. Em setembro de 1918, o Sovcom aprovou um decreto que inaugurou o Terreiro Vermelho, um sistema repreensivo orquestrado pela Cheka. Embora às vezes descrito como uma tentativa de eliminar a burguesia, Vladimir Lenin não queria exterminar todos os membros desta classe, apenas aqueles que se colocavam ao lado da reação. A maioria das vítimas do terror eram cidadãos bem-sucedidos ou ex-membros da administração czarista. No entanto, outros eram anti-bolcheviques, não burgueses e pessoas percebidas enquanto indesejáveis, como prostitutas. A Cheka reivindicou o direito de sentenciar e executar qualquer um que fosse considerado um inimigo do governo sem recorrer aos tribunais revolucionários.
Por conseguinte, em toda a Rússia soviética, a organização realizou assassinatos, muitas vezes em grande número. Não há registros para fornecer um número preciso de quantos pereceram no Terreiro Vermelho, embora estimativas posteriores dos historiadores tenham variado de 10 mil a 15 mil em uma estimativa de 50 mil a 140 mil em outra. Vladimir Lenin nunca testemunhou essas violências e nem participou dela pessoalmente, distanciando-se publicamente dela. Em 1920, a Checa tornou-se a instituição mais poderosa da Rússia soviética, exercendo influência sobre todos os outros aparelhos de Estado. No final de 1920, 84 camponeses foram estabelecidas em toda a Rússia soviética, possuindo cerca de 50 mil prisioneiros. Em outubro de 1923, este número havia crescido para 315 camponeses e cerca de 70 mil presos. Aqueles internados nos campos foram usados como trabalhadores escravos. A partir de julho de 1922, os intelectuais contrários ao governo bolchevique foram exilados para regiões inóspitas ou deportados da Rússia. Vladimir Lenin examinou pessoalmente as listas de pessoas a serem tratadas dessa maneira. Em novembro de 1922, ele emitiu um decreto pedindo a execução de padres antibolcheviques, causando entre 14 mil e 20 mil mortos. Embora a Igreja Ortodoxa Russa tenha sido a mais afetada, as políticas antirreligiosas do governo também impactaram as igrejas católicas romanas e protestantes, sinagogas judaicas e mesquitas islâmicas. Em fins de 1922, na ação conhecida como Navios dos Filósofos, ordenado diretamente por ele, vários intelectuais dissidentes foram expulsos da Rússia. A guerra civil russa que se seguiu pôs os vermelhos pró-bolcheviques contra os brancos anti-bolchevistas, mas também englobou conflitos étnicos nas fronteiras da Rússia e confrontos entre os exércitos vermelhos e branco e os grupos de camponeses locais, os exércitos verdes, em todo o anti-império. Assim, os historiadores viram a guerra civil representando dois conflitos distintos, um entre os revolucionários e contra-revolucionários e outro entre diferentes facções revolucionárias. Em março de 1923, Vladimir Lenin sofreu um terceiro acidente vascular cerebral e perdeu a capacidade de falar. Naquele mês teve uma paralisia parcial em seu lado direito e começou a exibir afasia sensorial. Em maio, parecia estar fazendo uma recuperação lenta quando começou a recuperar sua habilidade de falar e habilidade de escrita. Lenin morreu em sua mansão em 21 de janeiro de 1924 após entrar em coma no início do dia. A causa oficial da sua morte foi registrada como uma doença incurável dos vasos sanguíneos. O governo anunciou publicamente seu falecimento no dia seguinte. Se gosta deste tipo de conteúdo, subscreve-se no canal, ative o sino de notificações para não perder os próximos vídeos do canal. Não se esqueça de deixar o seu like. Nos veremos no próximo vídeo.